O mês de abril é um mês de conscientização ao autismo. É sobre isso que a gente vai falar hoje com uma convidada muito especial. Eu espero você. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Mais um programa Vivências aqui na sua TV Canal 4 Marília. Seja muito bem-vindo a esse momento terapêutico que a gente tem semanalmente juntos. Eu fico muito feliz de ter você aqui. Toda terça-feira às 20 horas a gente tem um encontro, né? Um encontro para a gente bater papo, para a gente conversar, para a gente construir conhecimento juntos. E hoje eu estou muito feliz porque eu estou recebendo uma pessoa muito especial aqui no programa para falar sobre o Abril Azul, que é o mês de conscientização ao autismo. Não sei se você sabe, mas nós temos assim um índice muito grande de pessoas dentro do espectro autista e a gente precisa olhar e falar sobre isso, precisa se conscientizar, precisa entender o que é o autismo, quais níveis que tem, quais são os sintomas, o que a gente pode fazer, como que a gente pode se posicionar e como que a gente consegue aprender juntos sobre esse transtorno neurodivergente que muitas pessoas apresentam e precisam se sentir acolhidas, e nós precisamos também olhar para dentro da nossa família, olhar para os próximos, para entendermos também seus comportamentos. Então, dia 2 de abril, é uma data mundial de conscientização ao autismo, e é sobre isso que eu vou falar com a doutora Tatiana Sabella, que é pediatra e capacitada em transtorno do espectro autista e transtornos do neurodesenvolvimento. Seja muito bem-vinda, doutora Tatiana, aqui no programa Vivências. Oi, Ana, é uma alegria estar aqui com você, comentando, falando, divulgando informações sobre esse tema que faz parte do meu dia a dia, faz parte da minha realidade, tanto profissional quanto pessoal. Além de pediatra, sou uma tia atípica, então a gente vive na pele aí as alegrias e as dores de conviver com a atipia. Ai, que bom que você está aqui e para nos presentear com seu conhecimento e nos trazer assim bastante informação sobre o transtorno do espectro autista, e que antigamente, eu vou chamar de Tati, gente, porque eu tenho um pouquinho de intimidade com ela, eu vou chamar de Tati, tá? Então, antigamente a gente tinha essa questão de é autista, não é autista, é Asperger, não é Asperger. Então, você até pode ver, pessoal, em filmes e tudo mais, as pessoas falando algumas nomenclaturas assim. Então, para a gente começar, Tati, o que é o transtorno do espectro autista? O que as pessoas apresentam de sintomas? Qual é a faixa etária? Dá um panorama geral para a gente, por favor. Perfeito, Ana. Pode ficar à vontade de me chamar de Tati, porque realmente a gente já tem um histórico aí de alguns aninhos de amizade, de conhecimento, de trocas, né? Então, para começar falando sobre o transtorno do espectro autista, começa pela própria definição, que antigamente aí a gente falava que era autista. Hoje a gente fala que é a pessoa dentro do transtorno do espectro autista. Por que mudou a nomenclatura? Porque nós tivemos uma alteração no DSM-5, que é o nosso manual de doenças mentais mundiais, onde o mundo inteiro usa esse livro, que é o nosso guia aí para fazer os diagnósticos desses transtornos, e inclusive do transtorno do espectro autista. Então ele teve uma mudança, uma alteração em 2013, aonde ele então englobou várias transtornos dentro aí do transtorno do espectro autista. Então antes nós tínhamos o Asperger, hoje ele é dentro do transtorno. Por quê? Foi entendido que o autista ele é um espectro, realmente é algo muito grande, muito amplo. Então por isso ele ampliou essa questão da definição dele. Por isso a gente tem hoje também mais diagnósticos, e aí a gente tem um transtorno que ele gera, o transtorno do neurodesenvolvimento, aonde ele vai gerar um prejuízo na comunicação, na socialização, na interação.
nesse indivíduo, ele vai ter comportamentos restritos, repetitivos e rígidos, aonde toda essa junção vai gerar prejuízo na vida dessa criança, né? Eu vou falar sempre criança porque eu sou pediatra, mas é do indivíduo em geral, né? Porque o diagnóstico não é feito só na criança, pode ser feito no adolescente, no adulto, no idoso. Então, essa é a definição que a gente encontra lá no DSM-5, que é o nosso manual mundial de referência, tá? Quanto aos sinais e sintomas, nós temos um espectro. O que é um espectro? É algo muito amplo, como se a gente pensasse, por exemplo, numa cor. O tom, por exemplo, o azul, que é a cor do autismo. O azul é tão escuro que chega a quase ser preto. E aí até ele chegar no outro azul, que é tão claro que pode ser parecido com branco. Quantos tons de azul a gente tem ali dentro? Então isso é um espectro. Quantas diversidade dentro do transtorno do espectro autista a gente tem, né? Então não tenham sinais que todo autista tem que ter este sinal. Não, porque ele está dentro desse espectro, né? Então tem alguns sinais que são clássicos aí, que a gente sempre comenta, né? Mas lembrar que a avaliação sempre vai ser muito individual. A gente tem sinais característicos desde o bebê. Então lá do bebezinho, a partir de 12 horas de vida, esse bebê já tem que estar fazendo contato ocular com a sua mãe, normalmente a amamentação. Então, um bebezinho que já nasce autista, ele já nasce porque já é um transtorno que tem como causa genética e epigenética associado a fatores ambientais. Então, ele é multigênico, multifatorial, tem várias causas. Então, a criancinha já nasce. Então, o bebê vai ser um bebezinho que não olha muito nos olhos, um bebê muitas vezes bonzinho, né, que passa desapercebido, aquele bebê que não chora, fica lá no berço acordado, não dá sinal nenhum, um bebê que não manifesta interação, alegria, de euforia, bater pezinho, bater mãozinha para interagir com outra criança, um bebê que demora na reprodução dos seus sons, um bebê que não imita, ou um bebê extremamente choroso, extremamente irritado, não dorme, dificuldades, né, distúrbios aí gastrointestinais, constipação, um bebê que só aceita mamar em uma mama, em uma posição, em um cômodo da casa, né? Então, são sinais que às vezes passam desapercebidos. Aí a gente fala da criança maiorzinha, a principal queixa é a atraso de fala, né? Mas não significa que todos os autistas não falem. Mas o atraso de fala é o que aí é o nosso carro-chefe de busca para atraso do neurodesenvolvimento. Andar na ponta dos pés, não olhar nos olhos, não interagir com outras crianças, não buscar outra criança para brincar, não saber fazer a brincadeira de troca, minha vez, sua vez, esse é meu, esse é seu. Criança que fica com estereotipia, girar sobre o próprio eixo, ou então gosta muito de objetos que giram, os flappings de mãozinha, pulinhos quando está muito feliz, a falta de dar uma função ao brinquedo, né? Em vez de brincar com o carrinho, fazendo o zigue-zague, o roteiro lá da pista do carrinho, pega o carrinho, vira e fica girando a rodinha. Dificuldades motoras, de escalar, de subir, pedalar. Então não pedala motoca, não pedala bicicleta. Então esses são alguns sinais aí gerais que a gente consegue observar nos bebês e nas crianças dentro do transtorno do espectro autista. Ai, que legal, Tati. Eu acho que é tão importante porque muitas vezes os pais e a gente está tão entretido ali com a criança que a gente acaba nem percebendo direito, achando que é normal e tá tudo certo, e é assim mesmo, ele é assim mesmo e tá tudo bem. Então é importante essa observação e a gente saber o que esperar. Eu acho que isso que é importante, né? O que a gente pode esperar de um bebezinho típico, o que a gente espera de uma criança típica. E aí a gente conseguir ver essas diferenças por conta até mesmo de um diagnóstico precoce. Era sobre isso também que eu queria perguntar para você. A importância do diagnóstico precoce, ele realmente, porque a gente ouve as pessoas falarem e talvez o pessoal de casa tenha essa dúvida, realmente o diagnóstico precoce ele pode trazer uma maior qualidade de vida ou não? Como que é isso, Tati?
Com certeza, o diagnóstico precoce e a intervenção precoce são fundamentais para mudar o destino dessa criança, tá? Então, por que isso é importante? Por conta do tempo do cérebro, por conta da neuroplasticidade, o quanto esse cérebro da criança ele é tão molinho, tão fácil da gente moldar, né? E o nosso organismo é tão perfeito, né, que ele já faz o bebezinho já nasce com milhões de neurônios aí, porque ele sabe que essa criança vai aprender muito. E durante os primeiros 3 anos de vida, é o momento da nossa vida onde a gente mais aprende. Em nenhum outro momento da vida a gente vai aprender tanto quanto nos primeiros 3 anos de vida. Daí a importância da gente diagnosticar nesse momento, porque a gente vai conseguir conduzir essas conexões cerebrais, né? Um neurônio, né, que é a célula ali do cérebro, que passa informação para o outro, que passa para o outro, para o outro. Dentro do transtorno do espectro, essas conexões não ocorrem tão bem. Existem algumas dificuldades aí nessas conexões, tanto por dificuldade de função dos neurotransmissores, assim como o próprio neurônio que pode estar disfuncional. E não existe uma poda neuronal adequada dentro desse cérebro da criança que está dentro do transtorno do espectro autista. Diferente da criança atípica, onde essa poda acontece. Essa poda é como se o cérebro limpasse aí aquilo que não está funcionando direito. Como isso não acontece dentro do transtorno do espectro, a informação que foi gerada, ela chega de forma alterada, ou chega de forma errada ao seu destino. Por isso, caracteriza aí os nossos sinais e sintomas, certo? Então, quanto antes a gente faz um diagnóstico e já entra com a intervenção, mais fácil a gente vai conduzir essas conexões cerebrais para que esse neurônio leve de fato a informação correta e chegue correta até o final. Então, esse cérebro da criança é mais molinho, né, entre aspas, então é mais fácil da gente moldar. O que isso vai refletir na criança? Um melhor prognóstico, ou seja, ela vai ser mais funcional, vai ter mais autonomia lá na adolescência e na vida adulta. E Tati, quando a gente pensa, né, no tratamento de transtornos mentais diversos, a gente sempre pensa não na cura, mas em lidar, em conseguir lidar com aquela situação, conseguir se desenvolver diante daquela situação. Então, pensando nisso, quais são os tratamentos que a gente tem hoje para os indivíduos dentro do transtorno do espectro autista? Perfeito. Quando a gente fala das intervenções, né, a gente está falando do tratamento hoje que a gente tem comprovado cientificamente que o que mais tem resultado positivo com melhora de um melhor prognóstico para essa criança, para o adolescente, para o adulto, é o tratamento à base da ciência ABA, que é a análise do comportamento aplicada, né? Então, é uma ciência que conduz esse tratamento. Então, é como se a gente imaginasse um guarda-chuva bem grandão e todo mundo estivesse embaixo aí desse guarda-chuva. Quem é todo mundo? É a família, é a escola, é a equipe terapêutica toda. Então, todos seguindo a mesma linha, a mesma ciência, que é essa ciência ABA. Então, hoje é o que a gente tem de melhor tratamento mesmo, desde que ela seja aplicada de forma correta e eficaz, que é por meio da quantidade, da qualidade e da intensidade. Que bom que a gente tem essas pessoas, né, Tati, que para ajudar e para poder olhar o indivíduo de uma forma individual. Você falou também da intensidade, da aplicação correta do método. A intensidade, porque a gente percebe que às vezes as crianças, por exemplo, que é o que eu tenho mais contato, vão várias vezes à terapia, uma hora faz TO, outra hora faz fono. E essa intensidade é desse jeito mesmo, porque tem algumas pessoas que falam para mim: ai, será que meu filho está super estimulado ou não está? Como que funciona essa ideia de o quanto de intensidade eu vou oferecer de terapêutica para esse indivíduo? Perfeito, Ana. Novamente, é muito individual. A gente vai determinar o quanto dessa intensidade relacionada ao prejuízo que essa criança tem. Por isso, a gente identifica os níveis de suporte. Então, nível 1, 2 ou 3 de suporte. É o quanto de funcionabilidade essa criança tem
e o quanto de suporte ela precisa. Então, nível 1, pouco suporte, nível 2, moderado suporte, nível 3, grande suporte, certo? E aí a gente vai direcionar o tratamento, essa quantidade, essa intensidade, de acordo com a necessidade daquela criança. Por exemplo, eu quero que meu filho, nível 3 de suporte, não fala e eu quero levar ele para terapia para falar. O que ele precisa aprender antes de falar? Porque a gente sabe que a criança não nasce falando. Ela vai primeiro balbuciar, imitar o caminhãozinho, ela vai ficar olhando nos seus olhos tensamente, começa a imitar o movimento da sua boca. Então, essa criança tem todo um processo, ou seja, existem ações que são pré-requisitos de uma outra ação, ou seja, tudo que a gente faz é um comportamento e sempre a gente tem um antecedente. Então, a gente precisa avaliar isso individualmente. E quando a gente fala da ciência ABA, que é qualidade e intensidade, não significa que eu tenho que pegar essa criança e colocar dentro de uma clínica 40 horas semanais. A ciência ABA, lembra que eu falei do guarda-chuva? Ela é aplicada em todos os ambientes onde essa criança está. Porque a gente não vai lá atrás, eu falei de moldar esse cérebro, trabalhar para que esse cérebro tenha uma função adequada. Então, a gente vai ensinar essa criança esses comportamentos para que ele entenda que aquilo que ele aprendeu na terapia, isso vai ser aplicado em casa e vai ser replicado na escola. Só que para isso acontecer, a gente tem que ter o empenho da equipe terapêutica, empenho da família e empenho da equipe escolar. E esses 3 pilares do tratamento têm que estar muito bem alinhados, para que de fato a gente consiga aplicar a ciência ABA em todos os ambientes e a criança consiga evoluir mais rapidamente, mais precocemente, garantindo melhor um prognóstico, ou seja, mais cedo ela vai estar funcional, mais cedo ela vai atingir as suas metas e seus objetivos que foram estabelecidos lá no seu plano terapêutico quando ele iniciou o tratamento por meio de ciência ABA. Nossa, muito legal, Tati. Quando você fala de atingir as metas, né, o plano terapêutico, o que a gente consegue esperar e desenvolver nessa criança, essas metas, elas são divididas assim com os pais? Você já teve na sua experiência alguma dificuldade de trabalhar a expectativa dos pais? Quais foram assim as maiores dificuldades que você já teve dentro desses tratamentos e dentro desse acompanhamento familiar dentro dessa experiência? Eu falo que o nosso principal empecilho aí, nossa principal barreira é de fato entender que esses 3 pilares precisam caminhar juntos, né? E vou falar da minha experiência como tia atípica, né? Enquanto a gente não tinha família, né, não tínhamos o conhecimento do que de fato é ciência ABA e como ela deve ser aplicada e conduzida, nós tínhamos terapias soltas, então nós não tínhamos grande evolução com o meu sobrinho. A partir do momento que a gente entende, né, que a gente vai lá, estuda, faz o nosso papel de família, de sentar, estudar, aprender de verdade e começar a fazer o nosso papel dentro de casa, né? Começar a realmente dar função pro meu sobrinho dentro de casa. E aí a gente começa então a ter mais propriedade para absorver aquelas devolutivas das terapias. A gente começa a ter mais propriedade para conversar com a escola e ver de fato o que está sendo aplicado, se na escola ele também tem esse PEI, o plano de ensino individualizado, que também tem as suas metas, os seus objetivos, se precisa ou não de uma atividade adaptada, mas a gente vai saber ter propriedade realmente para falar sobre isso se a família está de fato empenhada. Eu acho que esse é o principal desafio. Porque quando chega um diagnóstico, é óbvio que ninguém espera, né? E aí a gente conviver com esse processo do luto é natural, faz parte do processo, mas a gente não pode deixar que o nosso luto seja maior do que a nossa luta, porque viver dentro da atipia é uma luta diária. É constante, né? Realmente é um luto subjetivo, é um luto do que você idealizou, do que você pensou que seria. E se a gente for olhar e ampliar, a gente vive os nossos pequenos lutos todos os dias, né? Porque todos os dias a gente idealiza algo, a gente pensa algo e a gente vai precisar lidar com todas essas situações.
Também na sua experiência, Tati, quais são os maiores mitos, né, que a gente tem em torno desse diagnóstico, que você percebe? Como que a gente conseguiria instrumentalizar a população em geral em relação a esses mitos, o que a população pode olhar de fato num sentido de pertencimento e tudo mais nesse sentido? A gente tem alguns mitos, né, que a gente for olhar para trás aí na retrospectiva da história, né, do transtorno do espectro autista, que começa a ter os seus primeiros relatos lá em 1789. Então está muito relacionado a essa história. Acho que um grande mito que tem até hoje em relação à vacina, que vacina causa autismo. Isso é um grande mito, tá? Já temos diversos estudos comprovando em relação ao alumínio, que muitas pessoas falam, o alumínio da vacina é que causa o autismo. Não causa, porque já fizeram comprovações científicas onde viram que todo o alumínio que o nosso corpo recebe, juntando todas as vacinas que a gente toma na vida inteira, ele é inferior ao nível de alumínio que a gente é exposto diariamente. Uau! Com maquiagens, desodorante, talher, panela, produtos de cremes, perfumes, enfim, tem uma série de coisas que tem alumínio e a gente acaba sendo exposto muito mais. Então, isso é um grande mito, está relacionado lá atrás com a história do autismo, né? Outro mito é que só pode dar diagnóstico de autista depois dos 3 anos. Já expliquei aí a questão da função do cérebro. É um mito gigantesco, né? E a gente perde muito tempo de cérebro. E esse tempo que a gente perdeu, a gente não recupera mais. Então, cada dia que passa sem um laudo, sem um diagnóstico, é um dia a menos de cérebro que a gente está perdendo dessa criança. Então, esse é outro mito. Outro, né, em que o pessoal fala é só um neurologista ou só um psiquiatra que pode dar laudo ou diagnóstico de autismo. Isso é um mito bem grande. Qualquer médico pode dar o diagnóstico e fazer o laudo do autista. Por quê? Porque nós temos um Conselho Federal de Medicina que nos respalda a dar diagnóstico de qualquer doença ou de qualquer transtorno, desde que a gente entenda sobre o assunto e consiga chegar nesse diagnóstico. Tá? A própria Sociedade Brasileira de Pediatria, né, fala aí para os pediatras a obrigação da aplicação do MCHAT, que é uma escala de rastreio para todas as crianças de 18 meses até os 36 meses. Então, a própria Sociedade de Pediatria nos fala, fique atento ao autismo, né? Então, o autismo pertence a quem estuda. O autismo não tem um dono, não tem um médico específico ou um profissional da saúde específico, porque inclusive psicólogos, terapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais que têm o conhecimento do transtorno do espectro autista também são respaldados por lei que podem dar diagnóstico. Esses profissionais só não vão conseguir dar o laudo é só o médico, mas os outros profissionais da saúde também podem dar diagnóstico de autismo. E é muito importante, pessoal, vocês que estão nos acompanhando, saberem as fontes que vocês procuram, né? Porque se fala muita coisa em um monte de lugar, né? Muitas pessoas colocam algumas notícias que parecem notícias e não são notícias. Então, procurar um profissional, seja um profissional de saúde mental, um profissional médico para te orientar, isso é extremamente importante, porque depende muito da fonte que a gente bebe a água. Então, a gente precisa sempre estar atento qual é a fonte que nós estamos buscando. Eu busquei na internet. A internet, gente, é uma fonte onde muita gente coloca coisa na internet também. Então, a gente tem que tomar muito cuidado e procurar, sim, um profissional respaldado, um profissional que estuda e que tem essa proximidade com o tema. Né, que você percebe, que você tem dados sobre isso, para que nós possamos realmente olhar de uma forma com bastante cuidado e dar o tratamento e o acompanhamento necessário, né, para diminuir as nossas angústias, para nos acolher e tudo mais. Aqui, Tati, é o programa Vivências e a gente fala das nossas vivências e querendo saber um pouquinho da sua vivência. Por que você escolheu a pediatria? Por que você escolheu se capacitar no transtorno do espectro autista? Isso tem a ver talvez com seu sobrinho ou não? Conta pra gente por que você escolheu.
Bom, a minha história é longa e está dentro da área da saúde, né? Esse ano eu completo 19 anos na área da saúde. Comecei como enfermeira e atuei durante 11 anos como enfermeira. E durante a enfermagem vi que eu queria muito cuidar de crianças, era a área que me encantou e me cativou. E aí eu resolvi fazer medicina para que eu pudesse me dedicar única e exclusivamente à pediatria. Então fui fazer medicina já com a certeza de que queria ser pediatra. Durante a faculdade só firmou ainda mais essa minha certeza. Saindo da faculdade já fui me especializar na área. E dentro da pediatria, eu, como gostava muito, eu ficava indecisa em qual área seguir, né? E aí, durante a graduação de medicina, chegou na minha família o diagnóstico do meu sobrinho e era ainda muito obscuro pra gente, nós não sabíamos, não entendíamos sobre esse transtorno. E, infelizmente, como muitas famílias recebem o diagnóstico, né? É assim mesmo. Não tem cura, uma vez fono, uma vez TO, uma vez psicóloga, foi na escolinha que ele vai falar. E assim, sem o conhecimento, nós fizemos, né? E com o passar do tempo, eu me especializando na pediatria, fui entendendo mais em relação ao desenvolvimento infantil, fui vendo que tinha muitos atrasos e, de repente, resolvi fazer um curso sobre autismo para entender mais sobre o meu sobrinho. E aí ganhou meu coração, né? E quando a gente vai estudar do autismo, não tem como a gente se desligar dos transtornos do neurodesenvolvimento, porque está muito associado, né? Nós temos muitas comorbidades dentro do transtorno do espectro. E com isso eu fui me aprofundando mais e hoje realmente me encontrei dentro da profissão, né? Trabalhar com crianças e adolescentes que estão dentro do transtorno do espectro autista e suas comorbidades. E com isso eu realmente consegui mudar o prognóstico do meu sobrinho, né? Conseguimos realmente intervenção da família, né? Capacitação da família e agregar, realmente fazer com que esses 3 pilares aí funcionem adequadamente e é a melhor e a maior conquista da minha vida vê-lo evoluir todos os dias. Ai, que maravilha, que história linda, Tati. E assim, é tão importante porque você tem o conhecimento técnico, teórico e o conhecimento prático também, né? Então, acredito que você consiga sentir um pouquinho mais o que as famílias sentem, porque você tem essa proximidade. Eu acho que isso enriquece muito o seu acompanhamento, o seu tratamento e tudo mais. Eu quero agradecer muito, Tati, você de ter vindo aqui, ter explanado sobre esse assunto tão importante. Você volte outras vezes, a gente vai combinar de você voltar outras vezes, porque eu penso que o processo de conscientização é a gente estar falando sempre, né? Desmistificando sempre. E eu queria que você deixasse seu recado, deixasse onde você atende, seus contatos, para que as pessoas possam te achar, porque você é uma profissional de excelência que com certeza vai acolher muitas famílias. Ana, primeiro eu quero agradecer o convite, foi muito especial estar aqui, né? Eu amo falar desse assunto porque a gente precisa ainda de muita conscientização, de muita informação de qualidade, né? Quebrar todos esses mitos aí. Então, obrigado por essa oportunidade de ter esse canal para expor tanto sobre esse assunto que faz parte do meu dia a dia. Então, vou deixar aqui o meu Instagram, que é @doutora_dra.tatisabella, e eu faço atendimentos lá no Espaço TEA Aconchego. Também vou deixar o endereço para colocar aqui. E eu faço atendimento online e presencial. Então, presencial lá no Espaço TEA Aconchego e online para todo o Brasil. Lá no meu Instagram tem o link para agendamento das consultas. Que maravilha, Tati. Muito obrigada por você estar aqui. Obrigada por essa conversa leve, essa conversa tão genuína, né? Nos aproximando ao espectro, ao transtorno do espectro autista, para que a gente consiga realmente entender, consiga se comportar, consiga desmistificar e a gente consiga todos juntos, que eu sempre falo aqui no programa, trazer uma vida que vale a pena ser vivida, trazer uma vida de abundância. Quero te agradecer muito e quero agradecer vocês que estiveram aqui conosco, sempre deixando as suas sugestões. Pode deixar suas sugestões de temas, de dúvidas que a gente vai construindo junto e se encontrando junto no nosso momento terapêutico da TV Canal 4 Marília.
Quero te agradecer muito, fique bem, procure a doutora Tati, tire suas dúvidas e que eu espero que as coisas aconteçam da melhor forma possível na sua vida, na sua família e que a gente tenha uma vida que vale a pena. Um grande beijo para você e a gente se vê semana que vem.